A gente vai falar com um gerente que tá lá na ponta trabalhando com alta renda, com o topo da pirâmide no mercado financeiro. E a gente vai falar da força da mulher, a gente vai falar de diversidade. Eu nunca sonhei em trabalhar no banco ou no mercado financeiro. Meu sonho era aviação. Mas eu precisava ajudar em casa. Ajudar minha mãe, mora somente eu e ela. Se eles não estivessem dispostos a me ensinar, pode ser que eu tivesse desistido e falado, não, banco não é pra mim. Sou preta, vim de uma família preta e eu sempre aprendi que conhecimento é algo que ninguém tira de você. Eu acho que ainda falta muita oportunidade para as pessoas pretas. A única coisa que diferencia uma pessoa preta de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Então, cadê as nossas oportunidades? Fala, cabeção! Bem-vindos mais um Sou Bancário, nosso episódio sensacional, episódio número 7. A gente já tá no 7º episódio, olha que loucura. Passou por aqui presidentes de entidade de classe, veio aqui head da Planejar, da Ambima, head de RH, Itaú, falamos de tantos assuntos bacanas aqui, falamos aqui de inteligência emocional, um pouquinho falando da saúde mental, falamos sobre o mercado de certificação, falamos com muitos profissionais que estão ali na parte de regulamentação, mas ainda não falamos com quem está lá no dia a dia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico e eu trouxe uma convidada muito especial. Antes de adiantar qual é o assunto, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Winnie. Eu que agradeço o convite. Muito bom, a Winnie Damasio está aqui. Vou começar, pedindo para ela se apresentar. A Winnie já antecipando. Ela é uma coisa que todo mundo deseja. Todos os profissionais, Winnie, procura, assim, sempre fala desse cargo teu. Sempre fala desse topo da carreira. Fala onde você está hoje, qual que é a tua função. Pode falar a instituição que você trabalha, não tem problema algum. Então, prazer. Meu nome é Winnie Damasio. Eu sou gerente de banking offshore do Itaú Private Bank. Olha só, ela falou do cargo dela umas 5 palavras em inglês, papai. E aí, você já sabe, nós estamos falando de dólar, nós estamos falando de outro nível. Private Bank Offshore. A gente vai falar com um gerente que está lá na ponta trabalhando com alta renda, com o topo da pirâmide no mercado financeiro, né? E a gente vai falar da força da mulher, a gente vai falar de diversidade, muita coisa bacana aí pra gente conversar hoje. Pois é. Vamos começar, Winnie, justamente assim, legal, lindo. Quando eu olho assim teu LinkedIn, ver onde você chegou é bacana, né? As pessoas lá do outro lado estão imaginando quanto ganha, já começa a misturar tudo. Mas ninguém vê a caminhada, né? A jornada, né? É bacana ver as conquistas, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, um pouquinho do como você chegou lá. Opa, vamos lá. A minha história, ela não é muito usual, na verdade. Eu sou formada em aviação civil. E é importante destacar isso para as pessoas verem que ser bancária nunca foi uma pretensão minha, né? Meu pai foi bancário por 25 anos, mas eu nunca nem sonhei. Tá explicado porque ela não queria, né? O pai bancário tá super te entendo, tá? Desculpa, foi mais forte. Mas eu nunca sonhei em trabalhar no banco ou no mercado financeiro. Meu sonho era aviação. Então, depois que eu terminei a faculdade de aviação, lá em 2015, eu saí do Brasil, fui fazer intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos para poder aprimorar o inglês. E quando eu voltei, obviamente, eu voltei atrás de buscar, um cargo na aviação. Eu passei, 3 anos da minha vida estudando para isso. E eu não consegui. Então, chegou um ponto da vida adulta, ali eu já ainda era uma adulta júnior, vamos dizer assim. Quantos anos mais ou menos? Tinha 21 para 22, Tava começando. Mas eu precisava ajudar em casa, de ajudar minha mãe, mora somente eu e ela. E aí eu falei assim, vou me candidatar em qualquer vaga que eu ver por aí, vou juntar o dinheiro e vou voltar lá para fora. Pagar as contas. Porque aqui já não... Enfim, na aviação não tá dando certo. E aí foi procurando vaga e a única vaga que me chamou foi uma vaga para agente de atendimento e solução. No Itaú Unibanco. E aí, meus pais ficaram extremamente ansiosos e felizes com isso. E eu falava... Você pera de qual banco? Desculpa. Do Itaú. E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vou trabalhar em banco, né? Mas, enfim, fui fazendo os processos seletivos online. Isso foi em 2018. Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma expectativa de passar ou de conseguir.
Até que eu cheguei na última fase. E a última fase, eu lembro que ela foi uma fase presencial, né, no saudoso CAT. E ali a gente teve entrevista com os gestores da área, onde eu entendi melhor o que era ser agente. Então, vou trabalhar no Itaú. Até então, porque eu não sabia nada. E eu não tinha contatos no banco para questionar, tipo, o que é faz, isso? né? Não era a minha área. Então, fiz a entrevista, eles mostraram, né, o que era, na verdade, mostraram o salário, mostraram o valor de VRVA, e aí eles me ganharam. Aí me ganhou, com cheque gancho, aí, papai, aí já é também. Aí me ganharam. Esse é o bom do banco. E aí os demais benefícios, enfim. A única coisa que eu não tinha gostado era o horário de atendimento, que era das 6 à meia-noite. Uau! Aí eu falei assim, 6 da tarde? Das 6 da tarde à meia-noite. Até meia-noite. Falei assim, imagina, vou Sem perder vida social. minha vida. Acabou. Esse horário horrível. Aí o pessoal, não, mas depois você pode mudar. Pode você vê lá ir pros com o after, pessoal. nas festas. É. Aí eu falei assim, bom, preciso de emprego, vou entrar, a gente vê lá como funciona e depois eu mudo de horário e é isso. E, cara, que grata surpresa. Que legal. Foi muito bom. Trabalhar das 6 à meia-noite era um horário muito bom. Mas principalmente a equipe. Legal. Eu acho, assim, que é a melhor equipe que eu já tive o prazer de trabalhar na vida. Eram pessoas mais sênior por conta do horário, mas que me abraçaram. E eu acho que isso fez total diferença, assim, O acolhimento. no acolhimento e para eu fazer essa transição de carreira, né? Porque, imagina, eu vim da aviação, não sabia nada sobre o mercado financeiro. Nada mesmo. Né? Então, tudo que eu aprendi lá. E eu aprendi com essa equipe que me abraçou de uma forma tal que eu acho que se não fosse, né, tão incentivada e tão, né, se eles não estivessem dispostos a me ensinar, pode ser que eu tivesse desistido e falado, não, banco não é para mim. Sim, com certeza. Então, o pessoal, na verdade, como eu trabalhava das 6 à meia-noite, eu não tinha muito contato com as áreas externas do banco. Então, internas, na verdade, né? Então, o pessoal me ligava, os clientes ligavam, e uma das poucas áreas que eu tinha acesso era o pessoal de investimento. E aí, o tempo foi passando, eu fiquei curiosa, eu falei assim, caraca, esse pessoal parece inteligente, né? Eles falam as palavras diferentes, jura? outro idioma, muita coisa em inglês, Nossa, né? fala os números com convicção. Eu falei assim, e aí, como que eu faço isso daí? E parece que ganhou bem também, né? O melhor do que a gente de atendimento. Já é analista, quero virar analista, imagina. E aí, eu perguntei como que a gente fazia. E além da área de agente de atendimento, você ir para a área de investimento era o mais certo a se fazer. Ou você ia para agência, ou você ia para a área de investimento. Aí eu falei assim, não, agência, não, né? Meu pai já foi. Meu pai já me contou algumas histórias. Ele já falou a experiência. Já tô bem com isso. Então, a agência nunca passou na minha mente. Mas eu falei assim, mas eu quero ir para a área de investimento. Eu sempre fui boa com números, por que não? E aí, fui atrás de saber, precisa tirar uma certificação. Aí eu, meu Deus, né? Mas agora, o que é isso? Isso é uma tal de CPA. Falei assim, então, vamos atrás dessa CPA aí. O que é? Agora tem a 10 e tem a 20. Deu, nossa. Tá, e aí, o que eu faço? Daí o pessoal, não, vai, tira a 20 logo. Né? Você consegue, você é inteligente, não sei o quê. Então, tirei a CPA 20. Quando eu tirei... Passou. Tirei e passei. Estudei pra um caramba. E foi muito desafiador, porque eu não sabia nada. Então, tudo que eu fui aprendendo foi através de estudar para certificação. Legal. Beleza, passei. Abriu a vaga, né? A tão sonhada vaga de analista da área de investimento. Fiz o processo seletivo, todo mundo ali me apoiando. E veio o resultado. E foi o não Passou. mais doído da minha vida. Cara, que não doído. Foi. E aí, eu lembro que no dia que eu recebi o não, como eu entrava às 6 e o resultado tinha sido divulgado antes, conforme eu entrava no CAT, hoje eu dou risada, né? Porque eu chorava. Conforme eu ia entrando, as pessoas vinham e me abraçavam e falavam, eu sinto muito, eu também. Foi um luto. A minha supervisora da época, ela me tirou da operação, porque assim, eu tava desolada. Eu achava muito que eu ia conseguir, né? E aí, ela me tirou da operação.
E ela foi como uma mãe. Ai, e ela legal. falou, me acolheu assim, né, sobre eu não ter conseguido. E eu lembro que ela falou assim, ó, às vezes Deus não abre uma porta porque ele quer abrir uma janela maior, e sim. não sei o que. E pra mim, aquele não tinha Pode destruído, ser, né? sim. Mas, né, chorei tudo que eu tinha que chorar, mas fiquei com aquilo no coração. Como eu não tinha passado no investimento, eu falei assim, tá, não passei, só a CPA 20 não foi suficiente, o que eu problema. preciso agora? Mas qual Aí, o próximo passo? Fui e eu falei assim, vou fazer uma faculdade. Mas ao invés de fazer uma graduação, por que eu não faço uma pós-graduação? Então, eu entrei na faculdade, fiz uma pós em Finanças e Investimento em Banking. Você fez a pós da PUC? Fiz após a PUC. Foi eu que criei essa pós. Sério? Cara, sensacional. Você fez a de 2017, 2019. 19, Foi né? quando eu criei a de entrei. 2017, primeira turma. Nossa. Que tinha lá Ricardo Amorim, os professores famosos. Foi eu que criei esse projeto na Nossa, PUC do assim, Rio Grande do Sul. sensacional. Gostou? Eu amei. Olha que E legal. quanto mais eu estudava, mais eu ficava com ânsia de Como aprender. Você falou o nome da pós, eu lembrei porque é o FIB, foi o meu filho. Eu Foi. criei em 2016, o meu Olha. filho nasceu. Mais precisamente em novembro de 2016. Foi. Eu Que legal. comecei em outubro ou novembro de 2019. Que legal. Foi incrível. E ela te ajudou? Muito. Nossa, que loucura saber isso. Olha que bacana. Muito, A vida foi. me presenteia, assim, né? Porque é bacana que a gente não combinou nada do que a gente vai falar e tô conhecendo melhor a história agora. Que bacana. Muito Mas bom. foi assim, foi uma faculdade sensacional. E foi quando eu decidi realmente fazer a transição de carreira, né? Porque só a certificação, ok, é ali mais básico. Mas quando eu me aprofundei, e aí eu falei assim, nossa, isso aqui é incrível. Eu quero muito, tá ok, podemos fazer essa transição de carreira. E aí, passou um tempo, continuei esperando a nova vaga de investimento, porque até então, para mim, aquilo era a minha única saída do atendimento. E aí, passou um tempo conversando com um amigo, entrou pandemia, a gente conversando ali pelo Teams, ele, meu site aqui interno não tá funcionando para as carreiras, não sei o quê. Eu falei assim, calma aí, deixa eu ver o meu. Aí, quando eu entrei, tinha uma vaga lá em inglês. Aí eu falei assim, Inglês é comigo. eu tenho inglês. Aí sim, não. Hello, mother, hello, I'm here. Eu falei assim, já tendo inglês na central de atendimento. Era um ponto focal lá do atendimento. Falei, a vaga tá tudo em inglês. Desejável CPA 20. Tô dentro. Falei assim, vou tentar, né? Já recebi um não, o que mais pode ser? Eu não sabia pra que era. Eu só me inscrevi porque a vaga era em inglês. Eu não tô mentindo. E aí, me inscrevi, passou umas horas, a gestora me chamou pra marcar entrevista. Eu falei assim, nossa, né? Rápido, Não né? tinha chegado nessa parte ainda. Aí fui, conversei com a minha gestora atual. No dia da entrevista, ela me chamou e ela, deixa eu ver como que você tá. Vai tranquila. Se eles não te quiserem lá, eu te quero aqui. Lembra que você já tem um emprego. Perfeito. Você só tá pleiteando uma promoção. Mas você já está aqui com a gente. Perfeito. E eu acho que isso me trouxe a calma Tranquilidade. que eu precisava. Então, fiz a entrevista com a gestora da época. A gente se deu muito bem ali de cara. A entrevista, ela fluiu super tranquilo. Ela, você sabe aqui sobre o que é? Eu falei assim, não. Sei que vai precisar do inglês. Sei. Eu falei assim, eu tenho inglês. Né? Você pediu, eu tenho inglês. Eu tenho a CPA, eu tinha tirado a CEA também, esqueci que de legal. mencionar. Já tava com Tinha CEA. tirado a CEA. Tava com uma com o currículo pós-graduação. bombando. Falei assim, LinkedIn forte. Ela, você sabe mexer com vários sistemas ao mesmo tempo? Eu falei, sei. Sei sim. Daí, beleza. Foi uma entrevista rápida até. Passou um tempo. Eu lembro do dia. Eu tava em atendimento. E aí, ela mandou mensagem. Oi, Winnie. Bem-vinda ao time. Nossa! Não sei que time que é, mas eu vou chegar jogando. A minha alegria é que eu ia virar analista. Você Claro, não tá entendendo? com certeza. E aí eu gritava, e eu, mãe! Ela, meu Deus, uma barata. Tipo, não, era só eu sendo promovida. E foi, nossa, eu tenho legal. uma foto desse dia. Que legal. Aí eu toda, passei. Que legal. E aí eu entrei, de novo, não sabia ainda o que era o Private, não sabia a magnitude, não sabia... Hoje eu entendo, com as pessoas me chamando, eu entendo que realmente é o desejo, Claro. né, final. Mas eu não sabia.
Então, eu entrei lá e quando eu comecei a entender que era o private, eu falei assim, caraca. Olha onde eu cheguei. Hello, Uau. motherfucker. I'm here. Foi isso. Terminei a legal. faculdade, comecei a ver as pessoas assinando com tal de CFP. Eles botavam no nome deles ali. Aí eu falei, o que é isso aí? Também quero. É uma certificação muito difícil. Daí eu falei assim, tá bom, bora. A gente vai. A pessoa tem certeza? Porque é muito difícil. Eu falei assim, vamos no difícil mesmo. Mas fui, Ligou estudei o modo hard. muito. Nossa, é realmente muito difícil. Mas passei, né? Depois de umas 3 tentativas. Isso aí, um processo. É um processo. Mas passei e hoje fui também promovida. Entrei ali como analista pleno. Hoje sou analista sênior. Mas hoje sou Winnie Damasio, CFP. Assino com meu CFP. Gerente de Banking Offshore no Itaú Private Bank. Itaú Private Bank é mole, você quer? E aí, olha só que história maravilhosa, né? Muito bacana e muito linda a tua história, Winnie, assim, parabéns, tá? Obrigada. E claro, a conquista, ela tem muito valor quando você recebe o não dela também, né? Eu acho que esse teu sim, você tirou a foto, ficou toda feliz, porque você passou por alguns não. E muito poucas pessoas compartilham os nãos, né? Todo mundo gosta de compartilhar os seus sims, as suas vitórias, né? Então, para as pessoas entenderem que essa conquista, ela passou por percalços, passou por dificuldades, mas teve uma coisa que foi constante aí na sua história toda, na tua jornada, que eu percebi. Você sempre estudou, sempre buscou. CPA 20, o que era, nem sabia. Depois fez o CEIA, fez o CFP, fez graduação, pós. Então, isso foi constante e a tua carreira foi crescendo coincidentemente junto com a tua qualificação, né? Muito bom mesmo. Bom, né, sou preta, vim de uma família preta. E eu sempre aprendi que conhecimento é algo que ninguém tira de você. Exatamente. E a gente, por ser preto, a gente precisa estudar 2 vezes mais, matar 2 leões por dia, né? E não foi diferente, eu realmente precisei. Né? Mas eu sempre tive o apoio dos meus pais, eu acho que isso fez total diferença. Desde lá, quando eu falei quero aviação, que foi algo inédito, até quando eu estou mudando, né? Vou fazer uma transição de carreira. Então, esse apoio acho que foi essencial. A minha pergunta é um pouco nessa linha. O mercado financeiro, ele é machista, de certa forma, e preconceituoso também, né? Hoje, se a gente for ver a população brasileira, mais de 50% é pessoas pretas, né? Pretas ou pardas declaradas. A gente está muito longe de ter esse índice no mercado financeiro. Quando a gente chega em mercados e faz um segmento, né? O agente autônomo de investimento, que a gente está falando mais do investimento ali, principalmente vinculado a corretoras, hoje a gente tem mais ou menos 30 mil profissionais e menos de 20% é mulher. Mulher, nem estou falando mulher preta, que esse recorte vai ser um recorte que infelizmente a Ancor não tem, que é a certificação da Ancor, que eu acredito que vai ser muito, muito menor. Dentro de banco a gente tem ainda uma presença muito grande de mulheres no nível de gerente, acho que ainda, dependendo do banco, ainda é maioria, mas mulheres pretas são raras hoje dentro de banco, e principalmente em private bank. Você em algum momento se sentiu, e aí assim é importante colocar isso, né? O sentimento de preconceito, ele não está vinculado à instituição, né? O Itaú tem grandes políticas de DEI, diversidade, como todos os outros grandes bancos, mas infelizmente as atitudes, elas são individuais, né? O que o banco pode fazer é coibir, é ensinar, disciplinar, enfim, é outra coisa, mas ela não está impedida de acontecer em qualquer banco. Você sente o mercado financeiro como preconceituoso? Eu acho que ainda falta muita oportunidade para as pessoas pretas. Eu não sei te falar se é um ambiente preconceituoso, porque no final do dia, se você for ver as maiores... no mercado de trabalho em si, né? Os brancos sempre estão, né, em altas cadeiras, em altos cargos e tudo mais. E as pessoas pretas, elas estão mais em subempregos. Por quê? Por que ainda? O que falta? Né? A gente não é capacitado? Não é isso. Falta oportunidade. E o que falta para as pessoas abrirem essas oportunidades para as outras pessoas?
né? Eu acho que falta isso. Oportunidade, né? A gente começar a ver com outros olhos, porque 2025 já, né? Esse número de 20%, 10% é um número muito baixo, né? Quando a gente vê a população brasileira como um todo. Muito bom. Você me falou uma frase que me trouxe um gatilho da minha época da faculdade. Eu fiz faculdade de matemática, matemática licenciatura, e minha faculdade era privada. Só que naquela época, em 2002, o pobre fazia na privada, o rico fazia na pública. Porque eu vim de escola pública. Escola pública, você não vai passar no vestibular? Tinha vestibular? Não tinha como. O rico, escola melhor, fazia os preparatórios pré-vestibular, que era caríssimo, eu não tinha dinheiro nem para pagar a escola, muito menos para vestibular, então se virar para pagar a faculdade como dava, né? Então era isso. Então as pessoas tinham achava que escola privada, universidade privada era para rico, e era o contrário, os carrões importados estavam nas públicas, né? Até hoje. Então assim, não tinha o Enem, não tinha esse processo unificado. E a gente tinha matemática. Quem vai fazer matemática e a própria PUC, que eu fiquei muito honrado de acelerar a PUC, criar as pós da PUC da universidade que eu estudei, né? Foi muito legal. Então, eu fazia matemática, lá tinha 100 alunos no total, somando todos os semestres, né? E tinha um amigão meu, né, até hoje, o Alex. E o Alex a gente chamava Alex Negão, e chamava Negão porque dentro de uma universidade privada era raro ter pessoas pretas e ele era um dos poucos que tinha na matemática. E o Alex estava sempre estudando, se matando. E ele era inteligente pra caramba. E aí, um dia, a gente no diretório acadêmico, muito amigos e tal, eu falei, porra, Negão, você tá sempre estudando, vamos tomar uma cerveja com a gente lá e tal. E ele falou, não, cara, preciso estudar. Eu falei, porra, você tá bem na matéria e tal. Porque como era 10, 15 alunos e licenciatura, a gente mesmo dava aula pra nós. Então, todo mundo se conhecia, era muito próximo. Na sala de aula tinha 10 pessoas, todo mundo conhecia bem cada um. E aí ele falou uma coisa que me marcou pra vida toda, eu lembro até hoje. Ele falou assim, Edgar, pra eu ser parecido com você, eu tenho que ser umas 5, 6 vezes melhor. Assim, Negão, você é preconceituoso, para com isso e tal. Ele falou, presta atenção. Aí eu comecei a botar outra lente na sala de aula. E eu comecei a olhar a aula, não olhando o meu olhar do que eu achava, mas olhar do que os outros achavam em relação. E realmente era um pouco de verdade isso mesmo. E não muito porque não tem como eu sentir o que ele sentia, né? Porque é de cada um. Mas eu conseguia ver que era um pouco diferente e que a avaliação, ela não levava em conta apenas a capacidade e o conhecimento, né? Isso dentro de uma universidade, dentro de educação, né? Então, infelizmente, isso era 2003, 2004, só que 2025 eu não enxergo tanta diferença assim, né? Ainda tem essa diferença. Não, tô falando, não tem tanta diferença do que tinha lá atrás de preconceito. Tá, sim, em relação ao que tinha de exato, preconceito. não mudou. Não mudou muito. A gente continua tendo que estudar mais e ser melhor para a gente conseguir estar no mesmo nível. Né? E isso eu vejo através do meu serviço. Eu tenho CPA 20, eu tenho CEA, eu tenho CFP, eu tenho uma pós-graduação. E as pessoas que estão, né, do meu lado, elas têm CPA 20. E só. Sim. E para elas é o suficiente. Foi o suficiente para elas chegarem lá também. Né? Então, aqui eu tive que escalar 4 vezes. Né? E elas escalaram uma vez só. Mas tem um outro lado. O teu cargo é sustentável. Onde você chegou, ninguém te tira. Sim. Alguém com CPA 20, eu posso amanhã falar que ninguém mais com CPA 20 assume esse cargo. Tem que ter no mínimo C, no mínimo CFP, e você tá sentadinha e tá pronta para isso. Graças a Deus. Então, assim, a educação, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a caminhada é muito maior. A jornada é muito maior, mas é mais sólido. Cada degrau que você consegue crescer na tua carreira, ele é mais sólido, é mais difícil de voltar às tuas casinhas que você avança. É muito difícil avançar cada casinha, acho que a luta é um pouco diferente, né? Então, dentro disso, então, falando um pouco sobre que são 2 preconceitos diferentes. Eu acho que tem um preconceito da mulher, numa questão de ascensão de carreira, que ele existe hoje, muito forte, né? Às vezes por conta de machismo estrutural, às vezes por conta de oportunidade, às vezes porque a mulher também não quer assumir aqueles cargos que vão exigir muito mais tempo dela, mas hoje você olha para uma linha de superintendente, uma linha de gerentes de private, alta renda, você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar mulheres, né? Pessoas pretas, e aí homem e mulher. Quando vai mulher, você está só
potencializando essas diferenças, né? Qual que é a tua opinião do que os bancos podem fazer para reduzir essas políticas de diversidade, para melhorar as políticas de diversidade, os Ds da vida, como é que eles podem dar mais oportunidade? O que você acha que teria que ser feito diferente dentro das instituições financeiras para que a tua realidade possa ser não uma realidade de todas as outras mulheres pretas que estão sonhando em entrar no mercado financeiro hoje? Eu acho que, além de abrir as portas, os bancos eles podem incentivar, né? Incentivar o estudo, incentivar para as pessoas tirarem bolsas, não, desculpa, para as pessoas tirarem as certificações, mostrar talvez um open day, né? Mostrar porque as pessoas, às vezes, elas não vão porque elas não têm conhecimento, né? Às vezes elas acham que não é possível, porque elas não se veem lá. Então, como que você acha que é possível você chegar lá se você nunca viu ninguém seu lá? Você nunca se viu lá. Então, muito legal. A gente tem muitas iniciativas, mas acho que elas ainda não estão dando conta. Desculpa te interromper, mas você tocou numa coisa muito importante, que eu participei de um projeto social de um grande banco, onde ele dava bolsas de certificação CPA 20, e depois teve um ano que foi ceia, tá? Bolsas sociais, sendo que mais de 50% era reservado para pessoas pretas e mulheres. Então, tinha uma cota dessas bolsas de certificação e, no fundo, todo mundo que passava na certificação ia ser contratado. Eu era a instituição parceira de educação desse banco e eu doei algumas bolsas da minha parte também e fui o parceiro nesse projeto. E a gente acompanhando os números, e era incrível, porque a gente fala, cara, nós estamos dando oportunidade. E para o banco tá lá, dentro dos índices dele, né? Ele coloca... Isso é bonito para o banco, né? Ele dá aquela maquiada também. Você sabe que parte é propósito, mas parte também tá, olha, estou fazendo alguma política aqui para isso, né? Tem um pouco disso também, e não é hipocrisia achar que é só propósito, porque não é. Mas o número de inscrição e o número de engajamento é muito baixo. Foi muito baixo. E o que você falou agora está muito ligado a isso, né? A pessoa, por mais que ela veja que está tendo uma oportunidade, ela não enxerga aquele espaço como um espaço dela ou para ela, né? Exatamente. E enquanto isso não mudar, enquanto as pessoas não verem que elas podem, que aquilo é algo tangível, porque o dia ele já sufoca tanto a gente, por que você vai perder tempo em algo que você vai falar assim, imagina, isso daqui não é para mim, né? Então, a partir do momento que elas começarem a ver, tipo, caraca, essa pessoa chegou lá, eu também posso chegar lá, aí sim, ela vai conseguir se visualizar lá e vai correr atrás também. Eu acho que isso falta, sabe? Mostrar que há oportunidades. Muito bom. E, puxa, assim, tá muito conectado, assim, eu tenho muito esses valores, né, hoje, tanto em certificação, a gente sempre teve, né, eu fui pioneiro em dar apostila de graça para todo mundo, e não importa quem é, não importa a cor da pele, onde mora, que é uma forma de dar uma parte de educação básica para aqueles que não têm nenhuma condição, né, então você tem uma base para conseguir uma certificação que vai te dar um ingresso. Mas a segunda barreira, eu sempre soube que ela existia, né? Que é a da entrevista de emprego, que é a da oportunidade. Então, 2 candidatos, 2 com CPA 20, um rostinho bonito, branco, um pouco mais comum, extremamente comum, né? E quando você tinha uma pessoa preta, eu tinha certeza que as condições ali não eram a mesma. E sempre pensei como vencer essa barreira dentro dos bancos se a gente não tiver políticas afirmativas. E eu acho que esse talvez seja o grande desafio do banco hoje, né? É conseguir vencer essa barreira. Eu acho que a gente já está tendo pessoas tão qualificadas e prontas para assumir o cargo. Acho que a gente já tem isso. Tem como acelerar mais. Mas eu acho que ainda tem uma barreira do tô qualificado e cadê a oportunidade? Sim. Onde aparece a oportunidade para mim? Exato. Eu acho que é necessário deixar de lado títulos de faculdades, né? O meio social que a pessoa tá. E é isso, a gente tem pessoas qualificadas. Eu gosto muito de uma frase que a Viola Davis ela usou no Oscar, se não me engano, de 2015, que ela fala que a única coisa que diferencia uma mulher negra, né? Mas aqui eu vou colocar como uma pessoa preta, de qualquer outra pessoa, é a oportunidade. Então, cadê as nossas oportunidades? Porque somos qualificados, né? Conseguimos estudar tanto quanto
E por que a gente não consegue? A partir do momento que o banco ele começar a contratar pessoas que tenham brilho nos olhos, né? Pessoas que mostrem que querem estar lá, que só precisa daquilo para fazer, né, agarrar uma oportunidade para mudar a vida delas, a gente vai ter profissionais incríveis no mercado financeiro. Que legal. E hoje você acredita, assim, comunidades que você convive ou pessoas que você convive, que são pessoas que estão procurando oportunidade hoje e principalmente pessoas que estão encontrando dificuldade por cor da pele, você acha que se essas pessoas fossem incentivadas a trabalhar no mercado financeiro hoje, vocês acham que elas sentiriam esse desejo, sentiriam que são capazes de trabalhar no mercado financeiro, que elas são aceitas no mercado financeiro? Eu acho que a gente ainda ia ter uma barreira, porque ainda é majoritariamente branco. Então, você pode ver 1 ou 2. Sempre que eu posto uma foto no meu Instagram com a equipe e tudo mais, chove de comentário de tipo, Winnie. E só esse Winnie eu já sei o que significa, né? Então, é isso. Há pessoas que elas vão falar, eu posso também. E há pessoas que vão falar, não, ela é exceção. Né? Eu não vou conseguir. Né? Então, há necessidade da gente mudar a mentalidade como um todo. Tanto das pessoas que querem, né, que não sabem que podem estar lá, mas que são potenciais de estarem lá, quanto das instituições financeiras, de mostrar aqui você é bem-vindo. Que legal. Né? Hoje em dia, eu participo de um projeto lá na minha área, onde eu sou mentora, né, de estagiários pretos e tudo mais. E aí eu falei assim, aqui você é bem-vindo, aqui você tem eu. Se você olhar para o lado e você não se vê, você tem eu aqui. Sim. Né? Então, eu acho que isso muda. A pessoa, ela sente que ela é pertencente. E você vê a dificuldade. A gente não se conhecia, a gente se conhecia por LinkedIn. E a minha procura foi, eu preciso encontrar uma mulher preta em private banking. E parece ser simples, mas foi uma pesquisa muito difícil. E foi muito difícil até eu te encontrar. Então, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil como foi, né? Então, a luta é para que não seja uma exceção, seja uma regra. Exatamente. Eu acho que o 50-50 da sociedade é tão utópico para o nosso país, né? Mas se a gente chegar num 30%, num 40%, talvez já é uma grande evolução. Sim. Não é o ideal, mas em relação ao que a gente está hoje, tem muita coisa para caminhar, né? Com certeza. É isso, a gente vai aos pouquinhos, né? Então, vamos continuar lutando para que a gente mude esse cenário. E você se sente bem no Itaú hoje, com seus colegas, o ambiente que você está, porque você colocou que você chegou e a melhor coisa de chegar no Itaú foi se sentir ser acolhida, né? Pelo grupo que você está. Você vive isso hoje no Itaú? Eu vivo. Quando eu cheguei no Private, foi um choque muito grande. Tanto porque eu não sabia... Para você ou para quem estava lá? Para mim. Para mim. Eu acho que para as pessoas que estavam lá, não. Eu acho que, graças a Deus, eu estou num ambiente muito sênior e com pessoas muito éticas. Sim. E isso faz total diferença. Mas quando você vem de lugares, né, onde você é a exceção, e eu vim da aviação, que não é muito diferente, você se autocria uma necessidade de cobrança, uma autonecessidade de se explicar, de você explicar que você pertence àquele lugar. Perfeito. E aí, conversando com meus pais sobre isso, tipo, gente, aqui é tudo diferente. Nunca imaginei isso daqui. Eles falaram, mas você está onde você merece estar. Legal. Você caminhou para isso. Isso é só os frutos daquilo que você colheu. Quer dizer, você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. E aí eu falei assim, caraca, é verdade, né? Então, por que eu... nessa necessidade de me explicar. Não precisa. Eu tô aqui. Se eu tô aqui, é porque eu tô de igual para igual. É porque eu sou tão capacitada quanto. E a partir do momento que isso se tornou uma verdade para mim, e eu adquiri essa autoconfiança, eu acho que eu repassei essa autoconfiança para as pessoas. Então, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum preconceito ali dentro do Private. As pessoas, elas nunca me olharam diferente, falaram diferente ou me mediram diferente. Nunca presenciei isso,
né? Graças a Deus. Eu sei que não é uma verdade para muitas A pessoas. maioria não é verdade, né? Mas para mim e eu não vou falar que foi diferente porque não foi. legal. Eu sempre fui acolhida. Mas é isso, pessoas éticas, pessoas sêniores, pessoas que entendem que ali eu tô de igual para igual com elas. Legal. Parabéns ao Itaú, parabéns aos seus colegas, né? Não deveria estar recebendo parabéns, porque isso é o mínimo, é obrigação, mas infelizmente para a sociedade que a gente tem hoje eu tenho uma história muito importante para mim, significativa na minha vida, porque eu também vim de uma infância muito pobre no interior de Goiás e a gente lá na minha adolescência, lá nos anos 90, não tem muito preconceito interior, todo mundo é bem igual mesmo, e todo mundo com dificuldade, então é todo mundo no mesmo nível, né? Uhum. Então eu sempre tive muito claro que eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. E aí, um belo dia na minha vida, eu estava assistindo Esporte Espetacular, lembro até hoje, esse dia mudou minha vida em relação a entender o que é preconceito. E eu estava vendo uma reportagem do jogador Tinga, que é um jogador de futebol, bem famoso, enfim, ele jogou em vários times, inclusive acho que chegou até a seleção, jogou muito no Inter, no Grêmio, e eu nessa época acho que eu não morava ainda no Sul, morava em Goiás, no interior de Goiás. E aí mostrava o Tinga e tal, porque ele sofreu um episódio de preconceito num jogo de futebol. Que ofenderam ele, chamaram de macaco, e foi bem constrangedor, isso há muito tempo atrás, né? E ele foi o Regis Rezin, me marcou muito esse episódio, porque era um repórter que conseguia construir uma história muito legal. E aí ele falou, conversando com o Tinga, e falava assim, né? Falou com ele, Tinga, você já sofreu preconceito outras vezes e tal, né? E aí o Tinga respondeu assim, o preconceito tá em tudo, o preconceito não tá nas coisas que eles me falaram lá, o preconceito tá no olhar das pessoas. Aí eu já sendo preconceituoso e não sabendo, eu falei, o negão tá exagerando, né? Como no olhar tá o preconceito, né? Porque, claro, eu nunca sentia, não sabia o que era aquilo. E aí continuou mostrando a reportagem. Aí mostra ele entrando com a esposa dele num restaurante, assim, né? Uma loira, bonita, assim, né? E aí, eu com aquela minha cabeça preconceituosa naquele momento, mulher de jogador de futebol, que foi automático. E ele continua na fala. Quando eu entro com a minha esposa nos lugares, todo mundo fica olhando para ela. E deve pensar porque é mulher de jogador de futebol. Mas ninguém sabe que quando eu era junior, não tinha dinheiro para passagem de ônibus, a gente já era namorado, e eu batia na janela dela e ela pagava minha passagem para me treinar. E eu, caralho, e aí você faz esse preconceito que tava ali, que a mulher tem um interesse porque ele é jogador de futebol, e na verdade ela que gerou ele, ela cuidou dele, ela foi a base para ele estar onde ele está, né? Depois, graças a Deus, eu tive o privilégio de contratar o Tinga e para fazer uma palestra na nossa empresa, na minha empresa, para falar um pouquinho da história dele, mas ali foi me mostrar que, no fundo, se a gente não cuidar, todos nós somos preconceituosos, às vezes, até mesmo sem querer, né? Porque é estrutural, ou infelizmente é estrutural. Né? É isso que você disse, infelizmente é estrutural. Acho que hoje a gente tem como ter muito conhecimento sobre o assunto, né? E a gente pode mudar um pouco disso. Mas eu entendo que viemos de uma criação estrutural onde a gente vê diferente, mas não deve ser assim. Acho que a partir daqui você pode mudar. Então, começa a partir de hoje. A partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou procurar conhecer mais sobre o assunto. A partir de hoje eu vou fazer diferente, né? Porque já é 2025. O mundo tá cheio de informação. Só não tem informação quem não quer. E dados, para quem acha alguma coisa, vamos para dados. Qual o banco que tem mais pessoas pretas? Provavelmente, disparado, deve ser Banco do Brasil e Caixa Econômica. Porque tem concurso público. Porque numa prova de concurso não importa a cor da pele, vão fazer o mesmo concurso. E, em geral, se você entrar numa agência do Banco do Brasil e da Caixa, você vai encontrar mais pessoas pretas proporcionalmente em relação aos bancos privados. Ponto. A Caixa tem toda uma função assistencial que desvirtua de um foco de um banco, só banco dá lucro. Ela tem todo um trabalho de FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Mesmo assim, um banco que dá muito lucro. O Banco do Brasil é o banco mais parecido com todos os bancos. É o maior lucro de todos os bancos. Então, a gente está falando que o banco que tem mais pessoas pretas é o banco que está dando o maior lucro, ou seja, não tem nada a ver.
quem é o teu funcionário, a cor da pele dele, isso não influencia no teu resultado, isso não influencia nas escolhas dos seus clientes, não influencia nas decisões dos seus clientes, mas ainda é um preconceito de que achar que um rosto estereotipado, um corpo estereotipado, vai atrair mais cliente, vai vender mais produto, vai vender menos produto. Exato. E isso acontece como um todo, né? Hoje em dia a gente ainda acha que o padrão é o padrão, sendo que não. Hoje o padrão ele é diferente. Muito bom. Acho que a gente está evoluindo. Talvez Sim. em passos de tartaruga, mas está tendo uma evolução. Nessa parte, a gente tem uma parte do episódio que a gente fala sobre algo que não dá para publicar. Não é que não dá para publicar, chama de impostável, tá? Que você não postaria, eu chamo de impostável. Mas não postaria, porque normalmente, assim, como você olhar teu LinkedIn aqui, só tem coisas legais. No teu LinkedIn aqui não tá o não que você recebeu. Não. Por exemplo, isso é um impostável, que normalmente as pessoas não postam, né? Mas o que eu quero desse quadro, que a gente trabalha esse quadro, não é algo para você que você não contou. É alguma decisão que você tomou na tua vida, atrás, tua vida profissional falando, e que hoje você tomaria uma decisão diferente. Por quê? Você já teve outros conhecimentos, tua vida cresceu, você cresceu profissionalmente. Então, claro, com aquela cabeça você respeita aquela decisão. Mas hoje, você pensando, puxa, eu não teria tomado essa decisão na minha carreira, eu teria feito outra coisa, eu me arrependi de ter feito isso, arrependi de ter feito... Então, o que você faria diferente, tá? Esse é o impostável. Eu vou começar contando a minha, tá? Caramba, agora você me pegou. Pensa aí, você vai ter um tempo de pensar que eu sempre conto uma minha, eu conto uma para cada convidado relacionado ao tema que a gente está discutindo, tá? Que eu teria tomado uma decisão diferente em relação à carreira. Como eu disse, assim, como eu tive uma criação muito de igualdade, então eu tinha na minha cabeça que todo mundo tinha tratamento igual. O Rio Grande do Sul foi o estado que me acolheu, eu tenho muita paixão pelo Rio Grande do Sul, e quando eu saí do interior de Goiás para o Rio Grande do Sul com 19 anos, mas é um estado talvez mais preconceituoso do que os outros, e aqui eu talvez eu estou arbitrando alguma coisa, mas os números mostram que o percentual de população preta no Rio Grande do Sul é menor em relação ao resto do país. Por algum motivo isso acontece. Pode ser por questões climáticas, mas também tem muitas questões culturais, muitas descendências, enfim, e por algum motivo eles não se sentem bem ali, talvez não se enxergam, então por isso você tem um percentual menor. Mas isso para mim nunca fez muita diferença, porque eu nunca sofri preconceito, então para mim nunca mudou. Eu montei uma primeira empresa, que foi em 2010, quando eu montei essa minha empresa de educação, e eu acabei vendendo para o UOL lá em 2016. 2016, 2017. Ali que eu montei as pós da PUC, o projeto de todas as pós da PUC Rio Grande do Sul, fez parte dessa minha empresa. Tinha uma empresa de concurso chamada Casa do Concurseiro, certificação em essa dali. Essa empresa, ela não tinha nem RH. Ela tinha uma menina que cuidava lá de folhas de pagamento e básico isso. Então, falar para mim de DEI naquele momento era uma coisa tão longe, eu tô falando, e tem pouco tempo isso, né? Tão distante que eu não dava valor nisso, né? Então, para mim foi um aprendizado muito grande. Depois que eu acabei trabalhando um tempo no UOL, como executivo do UOL, eu consegui enxergar um todo de uma corporação, valores... enfim, e coisas que me identificou. E a minha segunda empresa hoje, graças a Deus, a gente tem quase 100 funcionários. A gente tem, por mais que é pequenininha, 100 funcionários, a gente tem um comitê de DEI lá, a gente discute um pouco de diversidade, um pouco de igualdade, traz esses temas, né, para discussão, porque eu entendo que como uma empresa de educação, se eu não educar os meus funcionários, como é que eu quero educar os meus alunos, né? Então, o que eu estou fazendo para mudar o comportamento dos meus funcionários? Então, eu acho que eu fui muito falho e muito negligente com todas as pessoas que trabalharam comigo nessa primeira empresa, muito por falta de conhecimento e na verdade, uma falta de sensibilidade talvez seria melhor naquele momento, que isso nunca mais aconteceu, isso passou a ser prioridade dentro da minha empresa. Eu teria tomado a decisão diferente, assim, então. Legal. Sua agora, da sua carreira. O que você fez que você faria diferente? Talvez aviação, não sei. O que você... Caminho que você trabalhou e falou, cara, não foi por aí, fiz uma coisa errada, faria diferente hoje. Eu acho que não chegou a ser algo errado, né? Porque eu só tinha 17 anos na época, era uma criança. Ninguém erra com 17, né? E eu fui por aquilo que era a minha paixão. Não me arrependo de ter feito aviação civil. De forma alguma, é minha paixão. Hoje eu voo por hobby. Mas eu acho que se eu soubesse como
que você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, se sustentar, né? Sustentar os seus. Eu acho que eu teria feito uma faculdade diferente. Eu teria focado em algo que pudesse me abrir portas antes, né? Graças a Deus. Eu acho que... Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus tem um propósito para mim. Ele me colocou ali porque eu tinha que estar. Mas se eu pudesse ter antecipado isso, ter feito alguma faculdade que me ajudasse nisso... né? Eu entrei em 2018, só no final de 2019 eu comecei a fazer uma pós-graduação. E se eu tivesse feito antes? Né? Então, eu acho que eu teria essa sensibilidade de mudar um pouco os planos. Talvez inverter um pouco as ordens. Que legal, muito bom ter seguido os passos do pai, então. Talvez... Meu pai também era jornalista e foi parar no banco. Também é isso aí. não entendo a relação até hoje. Mas o banco é isso aí. O banco nunca... Eu sempre brinco que você tem lá, pega uma criança. O que você quer ser? Eu quero ser até astronauta eles querem ser. Eu quero ser policial. Eu quero ser bombeiro. Eu quero ser piloto. Agora, bancário, você não vê uma criança falando, não né? Vê. Não eu quero ser bancário. Não tem, né? Geralmente você cai lá de paraquedas. Ele nunca é um sonho, né? Ele passa a realizar sonhos depois que você entra. Realiza sonhos, mas não é um sonho inicial, né? É verdade. Winnie, muito obrigado. A gente está chegando para a parte final. Agora, para a gente encerrar, vou pedir para você olhar para todas as mulheres, os homens também, por que não? Mas mais específico as mulheres, porque aí eu acho que a barreira é dupla, né? Mulheres pretas que têm dificuldade, que pensam em entrar no mercado financeiro e muitas vezes nem se candidata, nem entra num processo, porque acredita que não vai conseguir passar por culpa da cor da pele dela, que ela vai sofrer discriminação e que ela não vai conseguir nenhuma oportunidade. O que você pode dizer para essas mulheres hoje, para que elas talvez tenham uma carreira tão brilhante quanto a tua? Oi, eu tô aqui. E se eu tô aqui, você consegue chegar aqui também. Então, continue. Tá tudo bem a vida mudar a rota, tá tudo bem a gente ir por outro caminho, mas continue, se esforce, os nãos vão valer a pena, o estudo vai valer a pena, a renúncia vai valer a pena e você vai chegar lá. Vai valer a pena, eu prometo. É com essa mensagem maravilhosa que a gente se despede de mais um Sou Bancário. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Né? Necessária. E quero deixar bem claro, em momento algum, eu disse que alguns bancos ou os bancos têm algum tipo de preconceito, muito pelo contrário, né? Senão a Winnie não estaria onde ela está hoje. Né? Então, parabéns aos bancos. Acreditamos que tem muita coisa ainda para se fazer. Estamos dando uns passinhos, talvez um pouco lento, mas a gente está no caminho para tornar o mercado financeiro mais inclusivo, mais diverso, mais igualitário, como ele deveria ser, como é a relação com o dinheiro, né? Ela não escolhe classe, não escolhe cor, ela é uma relação única e tem que ser meritocrática, como sempre. Parabéns pela sua carreira maravilhosa. Obrigada. Mais sucesso ainda. Não sei se tem como crescer além do private, mas se tiver, né? Vambora. E o céu é o limite para você, Winnie. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Edgar. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Clica aí no compartilhe, comente aqui o que você quiser, que tema você quer debater, quem você quer convidar, para a gente poder ter mais conversas maravilhosas como essa nos nossos próximos episódios do Sou Bancário. Foi lindo e até o próximo.